chegamos à última aula, estamos estudando os evangelhos. Já passamos lá em Mateus, também Marcos, também Lucas. Na aula passada falamos do evangelista João e agora nós vamos falar do paralelismo dos evangelhos. Os materiais de Mateus, os materiais de Marcos, os materiais de Lucas compartilham muitas características em comum, ao ponto que alguns estudiosos acreditam até que Mateus inspirou-se nos escritos de Marcos, isto é, o seu evangelho e o de Lucas fez uso dos dois em seu relato. Muita gente acredita que, por causa de Marcos ter sido o primeiro evangelho, Mateus ele tenha usado como base, como pano de fundo, para depois escrever a sua literatura, e que Lucas usou até os dois, usou tanto Marcos como também Mateus na sua pesquisa. Nós temos algo que falamos em paralelismos que se chama uma tripla tradição. O que seria uma tripla tradição? É uma parte presente em quase todos os evangelhos e algumas vezes com pequenas variações na narrativa. São aquelas passagens que vão aparecer tanto em Mateus, como também em Marcos, como também em Lucas, cada evangelista focando em determinadas coisas, contando uma mesma história por diversos ângulos, e algumas vezes aparece até em João, o que é raro, né? Mas na tripla tradição, basicamente nos sinótipos, algumas passagens elas vão aparecendo com algumas pequenas variações entre essas narrativas. Em Mateus e em Lucas, maior parte do Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. Então você vai encontrar nesses dois evangelhos esse paralelismo tanto no Sermão da Montanha como na grande maioria das parábolas. Vai aparecer em Lucas, vai aparecer em Mateus. Em Marcos e em Mateus, nós temos a morte de João Batista sendo narrada e diversos milagres, e também a narração da morte do nosso Senhor. Vão aparecer em Marcos, vão aparecer em Mateus. Em Marcos e em Lucas, a expulsão do espírito imundo em Cafarnaum. Nos dois livros, Marcos e Lucas, esses evangelistas vão falar dessa passagem. Apenas em Marcos, não aparece em Mateus, não aparece em Lucas, a parábola da semente, a cura do surdo e do mudo em Decápolis, a cura do cego em Betsaida e alguns outros versos. Apenas em Marcos vai aparecer essas passagens. Apenas em Mateus, aí tem mais coisa. Adições ao Sermão da Montanha, parábola do credor incompassivo, parábola das ervas daninhas, parábola dos trabalhadores da vinha, a profecia do julgamento final, o suicídio de Judas, parece só em Mateus, não tem em Marcos, não tem em Lucas. Mateus também vai relatar o túmulo de Jesus sendo guardado por soldados e que o Cristo entrou em Jerusalém com 2 animais. A entrada triunfal, né? No domingo de Ramos. Só em Mateus você vai encontrar essas passagens. Apenas em Lucas, o relato do ladrão crucificado arrependido que recebe a promessa de entrar no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apenas em Lucas. Os discípulos no caminho de Emaús, que os seus olhos foram abertos quando estavam voltando.
E Lucas também apresenta a parábola do bom samaritano, onde o herói não é o sacerdote, não é o levita. O herói é o samaritano tão discriminado naquela época. Apenas em João, as bodas em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, a experiência de Nicodemos, que precisava nascer de novo, a manifestação do Cristo como pão da vida e a ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11. Entre outros relatos aí, aparece apenas em João. Fazendo uma síntese dos evangelhos, para a gente terminar essa aula, esse módulo, tradicionalmente Mateus é reconhecido como o primeiro evangelho a ser escrito. Ele focou na manifestação de Cristo aos judeus e nesse texto prevalece o aspecto doutrinal, sempre destacando as palavras de Jesus. Lembrando que Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei, como Messias. Marcos é o mais curto dos evangelhos, possui um caráter mais prático, com um foco, nos fatos mais brutos. Aqui Jesus ele é chamado de filho do homem, ressaltando a condição de servo, sofredor. Lembrando que Marcos escreveu para os romanos. Talvez por isso esses fatos brutos, por causa de uma vida bélica que os romanos viviam naquela época. Lucas, ele é destinado àqueles que não eram judeus, portanto gentios. Esse evangelho é uma obra pesquisadora e investigativa. Lucas ele era um médico, ele era um doutor, ele tinha um olhar clínico, e aqui Lucas destaca Jesus como Senhor justo e bondoso, lembrando que Lucas escreveu para os gregos. E por fim, João, ele foi escrito por volta do ano 70, do ano 85. Aqui tem um erro ortográfico, tá? Não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Se você não pegou, eu peguei rápido. É DC e não AC, mas é só na hora da digitação. Os textos de João, independentemente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, manifesta a divindade de Jesus acima de tudo. Esse evangelho complementa os outros, oferecendo assim uma visão de expansão. Expansão do quê, professor? Expansão do reino. João é o mais teológico. João escreve para a igreja de Jesus. Contém apenas 7 milagres, mas esses são comentados com exaustão. Às vezes João gasta um capítulo inteiro para falar desses milagres que no evangelho dele são considerados sinais. Manifestam a glória, sempre atentando para os significados da ação e a boa nova da pessoa de Jesus, da mensagem do evangelho. Essa foi a aula de número 7. Falamos de paralelismo, falamos também de uma síntese entre os 4 evangelhos. Eu espero que você tenha recebido conhecimento avançado. Agora, faça a tua avaliação com calma, não tenha pressa. E assim que você receber a tua nota, manda um print para a gente já atualizar o seu histórico escolar, tá bom? Forte abraço, até o próximo módulo do seu amigo, do seu professor Eduardo Maciel. Até lá!